Hoje a gente vai falar sobre o Holy Land Lark 150, um kit de microfone sem fio que está fazendo muito sucesso aí no mercado audiovisual. Sem te enrolar, eu já quero te mostrar os testes de qualidade de captação do Lark 150. E a primeira forma é utilizando o lapela. Esse lapela ele vai plugado no Lark, tá? Aqui na parte superior, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, como fazer essa conexão. E esse é o áudio bruto, o áudio que sai do Lark, tá indo pro meu receptor na minha câmera, que tá enviando pro meu arquivo final, e o que você tá ouvindo tá sem tratamento, sem nada. Agora, eu vou fazer um pequeno tratamento de equalização e limpeza de ruídos, para você ter uma noção o que também dá para aprimorar nesse áudio, como você pode melhorar esse áudio. Agora a gente vai ouvir a captação do Lark 150 sozinho, utilizando esse microfone superior. Eu vou afastar um pouquinho e vai abaixar um pouco o volume, mas dá só para mostrar para vocês onde fica o microfone dele. Deixa ele só focar aqui. Esse microfone superior. Então, eu posso utilizar ele dessa forma também, livre. Como ele tem uma presilha aqui na lateral, eu posso prender na gola da camiseta ou deixar ele aqui, segurar ele, utilizar ele como se fosse um microfone normal também. Tem essa praticidade caso você não queira ou não precise colocar o lapela. Esse som que você está ouvindo também é o som limpo, puro, direto e reto, sem efeitos, sem tratamento, sem nada. E agora a gente vai ouvir um pouquinho dele com um pouco de equalização, um pouquinho de limpeza de ruído, com um pouquinho aí de ajuste para dar uma refinada, né? Para dar uma melhorada no áudio, mas você percebe que o cru já entrega perfeitamente o que a gente precisa. Eu vou colocar uma animação aqui na tela de uma planta de uma casa vista pela lateral, um corte, tá? E eu vou passear por esses ambientes. Você vai conseguir notar onde está a câmera, onde eu estou me posicionando dentro dessa casa, porque isso tudo vira objeto de obstrução, as paredes, o concreto. Não se assuste se caso ele picotar e falhar muito fácil, porque realmente eu vou andar pela casa e você vai me acompanhando aí para saber a qualidade do sinal. Então você vai poder acompanhar aí, eu estou no estúdio, o receptor também está no estúdio, ele vai ficar sempre no estúdio. Agora eu vou começar pelo ambiente B, então vou andar até o ambiente B pelo corredor e entrar no ambiente B. Estou dentro de um cômodo com paredes, né? Eu não sei como que está, se ele está cortando o sinal, mas eu vou seguir e continuar até todos os ambientes. Voltei, agora estou indo em direção ao ambiente A, acabei de passar pelo receptor, entrei no ambiente A agora. Lembrando que eu estou só gravando com o TX, né? Não precisa pôr o lapela porque esse é um teste só de conexão mesmo. Estou descendo as escadas agora, cheguei no ambiente C agora, e além das paredes tem o teto, né? O chão aqui do primeiro andar para o segundo andar. Agora estou no ambiente D e agora eu vou para o ambiente E. E agora, para finalizar, ambiente F e o receptor no ambiente estúdio. Agora que você já ouviu os testes de qualidade de captação do Lark 150, a gente pode começar com os tópicos. Mas antes, só um aviso. Esse áudio que você está ouvindo e vai ouvir a partir de agora não é mais do Lark. Eu fiz isso porque eu quero a todo momento estar com o Lark aqui na minha mão e eu não queria sacrificá-lo e colocar na câmera. Então a gente vai começar falando sobre o design. A primeira coisa que eu notei quando eu peguei ele na mão é que é realmente muito bonito. O acabamento é muito fino e ele é bem compacto, né? Ele tem uma certa resistência aqui na tampa, o que faz com que ele de ponta cabeça, caso ele revire lá nos seus equipamentos, ele não abra, não fique mole ali, perigando cair os seus transmissores e o seu receptor, né? Para vocês verem como ele fica bem compacto dentro, aqui nas laterais nós temos os transmissores e no meio o receptor, e o fato deles terem ímãs também é que ele não cai nem de ponta cabeça, né? Isso é bem interessante porque evita sem querer ali de tombar a caixa, você perder ou danificar, né? Ainda falando de design, a gente pode falar sobre os materiais. Maior parte feito de plástico, o que torna ele leve, mas é bom tomar cuidado para que ele não risque. Então evite transportar solto junto com outros equipamentos aí, porque pode riscar e vai te dar uma surpresa meio negativa. Então coloca numa bolsa, separa ele dos outros equipamentos que vai ser mais interessante. Na própria caixa vem uma bolsinha de tecido que você pode carregar com ele. Nosso próximo tópico é a respeito do buffer de ruído. O fabricante ressalta muito a tecnologia que o TX, né, embarca no sentido da arquitetura interna, né, do transmissor, que evita com que ruídos indesejados
arpejados e até mesmo batidas, quando você grava alguma coisa se movimentando, possa criar uma atmosfera negativa na captação do áudio. Isso é bem interessante porque eu já testei também e ele tem pouca interferência de ruído na captação. Agora falando um pouco sobre a versatilidade, o fato dele ser bem compacto e bem fácil de transportar e bem fácil de utilizar também, ele te possibilita usar em qualquer tipo de emprego, de situação, né? Seja num vlog, seja numa entrevista, num voice-over, porque ele é muito prático, ele performa muito bem com qualquer tipo de device, smartphone ou as câmeras, contanto que tenha a entrada, né, de gravação de áudio, né? Você vai pegar o seu transmissor, você vai retirar da caixa, o receptor ele vai plugado, porque ele vai pegar os sinais que os transmissores estão enviando e jogar no arquivo bruto que estiver sendo gravado. Então é um acessório que você põe na mochila e leva para qualquer lugar, porque ele salta a qualidade do seu áudio indiferente da utilização que você for fazer. A performance dele, ele tem uma inteligência interna no qual ele conversa com uma certa facilidade entre o receptor e os transmissores, né? O que permite que você utilize ele em qualquer situação adversa ali e ele faça uma conexão exclusiva e mantenha essa conexão evitando interferências e ruídos e perda de sinal. Isso realmente acontece, é bem fiel. Dificilmente ele perde o sinal, a não ser, como a gente viu nos exemplos ali, paredes, o concreto ou outros dispositivos que possam emitir ondas ali, que possam criar uma interferência. Veja como performa a distância, como que funciona em cada ambiente, para que você não tenha surpresas quando você for utilizar. É claro que nem todas as vezes você vai conseguir fazer essa visita técnica e ter essa antecipação aí. Pelo menos durante a gravação, monitore seu áudio para saber se está tudo correndo bem e está tudo funcionando direitinho, beleza? A distância de captação. O fabricante promete 100 metros de distância para você poder gravar sem fio, sem interferência, com áudio limpo e claro ali, né? É claro que eu nunca precisei utilizar os 100 metros, até porque eu nunca gravei uma situação dessa. Isso tudo depende da sua necessidade. Volto a dizer, os testes são importantes, verificar o ambiente. Ele performou super bem, a não ser uma única vez que ele criava alguns picos, principalmente quando eu virava a câmera, aproveitar um momento para fazer um plano de cobertura ali na cena, quando o meu receptor estava apontado para outro lugar a não ser para o meu objetivo, que seria o transmissor. Foi muito fácil de solucionar, eu dei alguns passos, me aproximei um pouquinho, mas eu não sei se foi uma situação específica por conta do ambiente que eu estava, ou se realmente esses 100 metros aí podem ter variações, né? Eu já falei aqui que ele é muito fácil de utilizar. Quando eu falei sobre versatilidade, ele é plug and play. Você tira da caixa, ele conecta, você não precisa apertar absolutamente nada. O máximo que você vai fazer é regular os volumes e fazer a conexão com o device que vai gravar. Então, isso pra mim é uma das coisas mais incríveis dele, que é a praticidade. Ele pega a conexão muito rápido e aí você tirou da caixa e já pode sair gravando. O Lark 150 ele tem 3 modos de gravação. O primeiro modo é o modo mono. Mesmo se você estiver utilizando um transmissor ou 2 transmissores, ele vai pegar as 2 trilhas gravadas, vai mesclar em um único canal e vai te entregar na esquerda e na direita, tá? Você vai ter um único som sendo reproduzido dos 2 lados da caixa de som ou do seu fone, tá bom? O modo estéreo, que seria o segundo modo, cada transmissor vai criar uma trilha de áudio, uma track de áudio separada, uma na esquerda e uma na direita, porque às vezes você está trabalhando com 2 vozes diferentes, uma voz mais grossa, uma voz mais fina, e na hora que a gente vai editar, vai fazer o tratamento de áudio no seu vídeo, é legal você ter essa liberdade de poder fazer uma equalização diferente para cada tipo de voz. É muito interessante quando você está com 2 microfones ao mesmo tempo e quer ter uma liberdade de edição maior. E o outro modo, o terceiro e último modo, é o modo de segurança e particularmente é o modo que eu uso, só uso ele. Você vai definir esse volume e ele vai fazer a trilha, vamos supor, a trilha de um lado vai gravar neste volume e a trilha do outro lado ele vai abaixar o volume. São 6 decibéis. Ele vai abaixar o volume para que você tenha uma trilha de segurança. Para que, suponhamos que nessa gravação que você determinou o volume 15, a pessoa ela se empolgou e falou um pouco mais alto, deu um grito e acabou estourando o áudio. Então, o modo de segurança é bem interessante para que você tenha aí 2 faixas e decida qual você vai utilizar. E você pode utilizar ou a mais alta ou a mais baixa e também criar, por exemplo, uma parte
parte com a mais alta, uma parte com a mais baixa, aí você aumenta um pouquinho, porque lá no programa de edição você vai ter a possibilidade de editar as duas ao mesmo tempo. Como nós vimos lá na parte do design, essa caixa aqui ela é um case de carregamento. Então você aqui atrás tem uma entrada USB tipo C. Então você mantém esse case carregado, porque sempre que seus transmissores e seu receptor estiver aqui dentro, ele vai manter esses aparelhos em carregamento. O fabricante informa que o transmissor da direita e da esquerda funcionam 4 horas seguidas em utilização de bateria. E o receptor 7 horas seguidas, porque ele é um pouquinho maior, a bateria é um pouco maior também. Eu nunca cheguei a precisar utilizar 4 horas seguidas de captação, mas eu já gravei muito o dia inteiro, e o interessante é que eu não fiquei na mão. Por quê? Sempre que terminava a gravação de uma aula, ia ter um break, ia ter um cafezinho, bater um roteiro, ia no banheiro e tudo mais, eu pedia para o meu cliente me devolver somente o transmissor. A gente acabou se acostumando, então ele sabia que sempre que acabava a aula, ele já desplugava e já me devolvia, e eu já devolvia para a caixa. É claro que cada situação, cada trabalho vai funcionar de uma maneira, mas se você tiver essa liberdade, você consegue prolongar a duração da bateria, porque ele vai estar sempre recarregando, né? Ele aparece a tela aqui, ó, você pode ver o nível das baterias ali e o nível de sinal. E o case também, ele vai te fornecer 2,5 cargas aí. Agora a gente vai ver no detalhe todos os botões e tudo que vem nos transmissores e no receptor e também no case. Começando pelo transmissor, logo de cara a gente percebe que ele tem 2 LEDs aqui na parte superior, uma para indicar o status da bateria e a conexão do transmissor com o receptor. Logo do lado tem um microfone, ele tem um microfone interno de extrema qualidade, como a gente pôde perceber também lá na demonstração no começo. E do lado, uma entrada para você colocar um lapela com fio. Na lateral nós temos um botão de liga e desliga e mute. Do outro lado, a opção do reset. Na parte inferior nós temos a conexão para fazer o carregamento deles, né? E atrás essa presilha que você pode prender na gola da camisa, no bolso, para facilitar o transporte e a segurança, evitar que ele se desconecte. Agora falando um pouco sobre o receptor, na frente a gente já percebe 2 botões que rodam, que são os botões do volume. Cada um vai cuidar separadamente de cada transmissor, e tem os LEDs que indicam a conexão com os transmissores, né? Temos a tela que indicam os modos, o status de bateria de todos os componentes do kit e o volume de captação. Temos aqui na lateral o Line Out, que é onde você vai plugar o seu receptor no seu device, seja seu smartphone ou sua câmera. Bem pequenininho aqui a opção de reset, né? Do outro lado nós temos o botão de liga e desliga e o plug para você colocar um fone de ouvido para monitorar o seu áudio. Na parte inferior nós temos a opção de carregamento e na parte de trás nós temos a presilha para você prender no seu device. O legal dessa presilha é que ela também entra na sapata do flash, então você pode simplesmente encaixar na sapata do flash. Só que eu senti falta de uma rosca ali, de um parafuso, alguma coisa do tipo, porque eu, por exemplo, utilizo um cage na minha câmera. Muita coisa encaixada e às vezes o lugar onde tem a sapata do flash, o cage está cobrindo, ou tem algum equipamento que está cobrindo, e isso pode dificultar a sua montagem aí, e você tenha que adquirir um extensor de sapata para você colocar no seu cage, tá? Então fique atento e entenda o projeto da sua câmera, de como que você vai utilizar. E sobre a entrada do fone para você monitorar o áudio, sempre que você colocar o fone aqui, você vai conseguir acompanhar o que está sendo falado pelos transmissores assim que você retirar eles do case. É muito importante que você sempre verifique que o line out esteja plugado na câmera para não acontecer um probleminha, que é você estar gravando um vídeo e perceber que o cabo ficou pendurado e você não plugou na sua câmera no seu celular. Você vai continuar ouvindo pela saída de fone, e o que pode te iludir achando que está sendo gravado. Eu falo isso porque aconteceu uma única vez e por sorte foi uma situação onde eu tinha a liberdade de parar e falar: opa, errei aqui, tive um problema técnico, vamos retomar. Uma recomendação é que, se caso sua câmera tiver uma saída de áudio e você possa monitorar pela câmera ou pelo monitor de referência, faça isso, porque neles você vai ouvir o áudio bruto, o áudio que está sendo realmente gravado no arquivo final. E agora, por fim, a caixa. Logo na frente
Temos um LED indicativo de bateria, status de bateria. Na parte de trás nós temos uma entrada USB tipo C para você fazer o recarregamento aí do case como power bank e um pequeno slot de reset também. Abrindo o case, nós temos os slots para você guardar os seus transmissores e o seu receptor, e aqui um pouquinho mais atrás um espacinho para você carregar o cabo que vai fazer a conexão do seu receptor com o seu device. E depois da gente falar sobre tudo isso, eu vou dar meu parecer. Para mim, vale muito a pena, tanto pela qualidade, pela versatilidade, pela construção, pela mobilidade, tudo. Eu gosto muito de qualidade de som e gosto muito também de praticidade de uso, e ele entrega isso muito bem. Não me deixou na mão em nenhum momento, não tive problema com bateria, o que me deixa muito contente com a utilização dele. Ele tem um valor que é acessível perto dos concorrentes. É preciso você verificar o preço atual antes de você comprar. Não posso te falar aqui um preço porque os preços estão mudando muito, mas vale a pena. No meu ponto de vista, vale a pena, porque ele te entrega exatamente tudo o que você precisa quando você tem uma expectativa e compra um aparelho como esse. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito importante para o projeto aqui do Infinito Artista. E lembrem-se, aqui é uma comunidade para a gente compartilhar as experiências e o conhecimento. Então a aba dos comentários está aberta para vocês colocarem o que vocês quiserem, as experiências, o que vocês acharam, sugestões, ou se vocês querem acrescentar alguma informação importante sobre o Lark. Me segue lá no Instagram, no @GuiMigliorini. Um abraço e até o próximo vídeo.